nós investimos tempo ali no mês de fevereiro, falando sobre eu creio nas Escrituras, porque o tema anual que Deus nos inspirou é esse que está aqui em cima, é tempo de lutar pelos fundamentos da nossa fé, e falamos do fundamento das Escrituras. Precisamos estar apaixonados pelas Escrituras. E agora, no mês de março, nós estamos falando sobre o fundamento de família. Eu gostaria de compartilhar algo de Deus ao seu coração. Juízes 11, quem achou, diga amém. Versículo de número 30 ao 35, nós vamos ler. Juízes 11, 30 ao 35, diz assim: E Jefité fez um voto ao Senhor: se entregares os amonitas nas minhas mãos, aquele que estiver saindo da porta da minha casa ao meu encontro, quando eu retornar da vitória sobre os amonitas, será do Senhor, e eu oferecerei em holocausto. Então Jefité foi combater os amonitas, o Senhor entregou nas suas mãos, ele conquistou 20 cidades, desde Asper até a vizinhança de Minite, chegando a Bel-Queramim. Assim, os amonitas foram subjugados pelos israelitas. Quando Jefité chegou à sua casa em Mispá, sua filha saiu ao seu encontro, dançando ao som de tamborins. Ela era filha única, ele não tinha outro filho ou filha. Quando a viu, rasgou suas vestes e gritou: Ah, minha filha, eu estou angustiado e desesperado por sua causa, pois fiz ao Senhor um voto que não posso quebrar. Amém? Você pode se assentar. Preste atenção nessa história. Quantos aqui já ouviram falar de Jefité? Levanta a mão. Quantos aqui sabem o que fez Jefité? Levanta a mão. Poucos. Alguns se lembram da história de Jefité. Todos os dias da nossa vida, todos os dias da vida de qualquer pessoa, em qualquer época que já existiu, todos os dias, nós temos 3 oportunidades. Temos a oportunidade de melhorar, temos a oportunidade de estagnar e continuar do mesmo jeito, ou temos a oportunidade de piorar na nossa vida. Tem pessoas que vivem numa mentalidade esquisita, mas utópica, achando que a vida sempre vai melhorar, e se esquece que a vida só vai melhorar se as escolhas que nós fizermos hoje realmente forem boas escolhas. E daí sim, o futuro será melhor. Mas se nós fizermos escolhas ruins, as coisas piorarão. Eu tenho certeza que você que está aqui hoje conhece alguém que, olhando para 10 anos atrás, estava numa situação muito melhor do que está hoje. Sim ou não? Com certeza. E daí você olha as decisões que essa pessoa tomou e você consegue enxergar que foram decisões equivocadas, por isso está nessa situação. Por isso, você precisa prestar atenção nas suas decisões todos os dias. Pega na mão de quem está do seu lado e diga para ele assim: ó, preste atenção nas suas decisões diárias. Jefité, ele entra no quadro dos juízes de Israel. Você já sabe, eu já expliquei, eu vou repetir rapidamente, que tempo é esse dos juízes? O povo estava escravizado no Egito, Deus usa Moisés para libertar o povo. Moisés morre, um outro líder surge chamado Josué, entra em Jericó, domina a terra de Canaã, e daí outros líderes precisavam surgir para liderar o povo. Esses outros líderes são os tais juízes. Você já ouviu falar de Samuel, você já ouviu falar de Gideão, você já ouviu falar talvez de Jefité. Jefité foi um desses juízes que Deus levantou para liderar o povo. Só que esse tempo que o povo de Israel está ali na terra de Canaã é um tempo de muita oscilação espiritual, oscilação no compromisso com Deus, e você também já ouviu falar sobre isso aqui nesse púlpito. O povo, eles entram e Deus tinha falado: não se corrompam, não se misture com esse povo, não pratique os hábitos dele. E o povo começa a se misturar, começa a praticar. O Senhor se afasta, o povo de Israel enfraquece, os inimigos vêm, destrói, rouba os bens dele, destrói as lavouras. E o povo lá no pó
se levanta e diz: Senhor, nós pecamos, nos perdoa, e Deus tem misericórdia, levanta um homem, um juiz, e lá vem Sansão, e lá vem Gideão, e lá vem tantos outros. Nesse contexto, nós temos um período, esse período de mais ou menos 1100 anos antes de Cristo, ou seja, nós estamos olhando para uma história de 3100 anos atrás, mais ou menos, que chegou até a gente. O povo de Israel estava na lona, e tinha um povo chamado Amonitas. Eles se levantavam e eles literalmente dilaceravam o povo de Israel. Eles saqueavam os bens, matavam os gados, roubavam o que eles tinham, destruíam as lavouras. O povo não aguentava mais. A Bíblia vai dizer que tinha um homem muito valente. O nome dele era Jefité. Ele era de Gileade, e quando o povo de Gileade estava sendo explorado, assolado pelos amonitas, eles se lembram da valentia de Jefité e dizem: vamos atrás desse camarada. E eles encontram Jefité e eles dizem: Jefité, nós precisamos da tua ajuda, nós precisamos do teu socorro. Se você fazer a frente, derrotar os amonitas, nós vamos te colocar como líder da nossa sociedade aqui em Gileade. Vocês vão fazer isso? Ele decide ir, mas ele toma uma atitude muito errada. Ele faz esse voto que nós lemos ali. O voto que ele faz é o seguinte: se eu ter vitória, eu vou oferecer em holocausto. O que é holocausto? É uma oferta onde tudo é queimado literalmente diante do Senhor. Olha isso. Eu não sei de onde ele tira isso, que ele ia fazer isso e agradar o Senhor, porque o Senhor não tinha pedido isso para ele, mas ele diz: se eu der vitória nessa guerra, eu vou dar em holocausto a primeira pessoa que sair da minha casa quando eu estiver voltando triunfante da guerra. Olha só a decisão que ele toma. Ele conquista as cidades amonitas, e quando ele está voltando para casa, a primeira pessoa que sai festejando com a notícia que havia recebido e dançando era quem? A filha. Filha única. Não tinha nem irmão e nem irmã. Quando eu olho para a história de Jefité, eu aprendo algumas coisas, e eu gostaria que você, olhando essa história, pelo menos saísse com duas verdades aqui no seu coração. Presta atenção nessas verdades. Primeira verdade: se você deseja livrar a sua família do caos, se você que está aqui hoje deseja livrar a sua família do caos, primeira coisa, não seja guiado pelos traumas do passado. Não seja guiado pelos traumas do passado. Pastor Lediel, por que está dizendo isso? Vai para a Bíblia ali, Juízes 11, onde você estava. Leia lá a partir do verso 1. Diz assim, o versículo 1 do capítulo 11 de Juízes: Jefité, o gileadita, era um guerreiro valente, porém, a sua mãe era uma prostituta, e seu pai chamava-se também Gileade. Verso 2: a mulher de Gileade também lhe deu filhos, que quando já estavam grandes, expulsaram Jefité, dizendo: você não vai herdar nenhuma herança da nossa família, você é filho de uma outra mulher, de uma prostituta. E o verso 3 diz assim: então Jefité fugiu da presença dos seus irmãos, se estabeleceu em Tobi. Ali um bando de vadios uniu-se a ele e o seguia. Olha isso. O porém das vidas dos seres humanos. Nós, algum tempo atrás, preguei sobre Naamã, general, guerreiro, valente, herói, porém leproso. Aqui tem um porém também na vida de Jefité. O texto começa iniciando: Jefité, guerreiro valente, porém filho de uma prostituta. Jefité é alguém que cresceu desenvolvendo traumas na sua alma. Traumas na sua alma. Primeiro trauma, está aqui, o texto diz: rejeitado
pelos irmãos. Os irmãos da sua esposa olhavam para ele e sabiam que ele era fruto de um pular de cerca do pai. Ele não pertencia àquela família. Ele não era parte daquele contexto. É claro que a história ela é muito sucinta e resumida, mas eu imagino os anos passando e esse menino crescendo ali na terra de Gileade, conhecida como a terra do bálsamo que cura. Só que tinha alguém ali, calma, toda dilacerada e ferida. Ele crescendo e os amiguinhos dizendo: com o meu carrinho esse cara não brinca, ele não pertence à nossa família, ele é filho de uma prostituta. O tempo vai passando e na adolescência ele ouve aquilo. Ele dorme com esse grito todas as noites, que ele não pertencia. E o texto diz: quando os irmãos cresceram, a ponto deles terem força para, na sua opinião, expulsar Jefité, eles assim o fazem. E o texto diz que Jefité tem que sair fugido. Primeiro trauma dele, ele foi rejeitado pelos seus irmãos. Segundo trauma, que eu olho para esse texto e eu entendo a indiferença do pai. Os irmãos os expulsos e a gente não vê um pai presente. Aqui começa a ser desenvolvido no coração e na mente de Jefité aquele espírito de orfandade, de que os seus progenitores não o amam. Temos aqui mais um trauma de passar vergonha por quem a mãe era, vergonha da própria mãe. Ou seja, alguém que cresce sendo rejeitado pelos irmãos, vendo a indiferença do pai e tendo vergonha da mãe. A gente também, acompanhando aqui, vê ele sendo expulso do lar, não pertence aos relacionamentos familiares e, consequentemente, é expulso do local geográfico aonde ele estava, aonde ele cresceu. E o texto diz que ele vai para Tobi. E aqui nós vemos outro trauma, a marginalização. Porque aquela região era de pessoas perversas. E essas pessoas começam a ver o potencial, a valentia, o potencial de liderança de Jefité e começam a se unir a ele. O texto diz, um bando de vadio. Olha isso. Olha esse contexto. Jefité, alguém que cresce traumatizado. Escute o que eu vou dizer para você. Presta atenção. Talvez você está aqui e você também cresceu sendo rejeitado. Você cresceu numa família onde, ou por parte de pai, mãe, irmãos, tio, avô, você sofreu rejeição. A rejeição é uma das armas mais potentes que o diabo usa para destruir uma vida. Eu vou repetir isso. A rejeição é uma das armas mais potentes que o diabo usa para destruir uma vida. O sentimento de não pertença, o sentimento de orfandade, compromete a nossa frutificação e muitas vezes a nossa capacidade de não reproduzir as mazelas da nossa vida nas nossas próximas gerações. Provavelmente você já ouviu falar da estratégia do ponto mais fraco. Nas guerras antigas isso era comum. As cidades eram muradas, com muros altíssimos, mas eles mandavam espias para analisar cada metro das muralhas e encontrar um local onde era mais frágil. Lá eles focariam os ataques das catapultas dos soldados para tentar abrir uma brecha no muro e ali entrar. Provavelmente você já ouviu a famosa história do cavalo de Troia. Os gregos estão em guerra com os troianos, eles não encontram nenhum ponto fraco nas muralhas de Troia, mas eles encontram um ponto fraco no orgulho dos troianos, que tinha o símbolo do cavalo. Então, eles mandam seus navios embora e constroem um grande cavalo lá, e deixam no portão da cidade de Troia à noite. Quando os troianos veem aquilo, eles pensam, olha, os deuses, os nossos deuses estão nos honrando, traz esse cavalo para dentro. E ali estava recheado de gregos, que saem, destrói a guarnição ali dos troianos, e abre os portões para os inimigos entrar. O ponto mais fraco.
O diabo, o nosso adversário, tem pelo menos 6.000 anos de experiência. Ele olha para as famílias, ele vai sondando os comportamentos, a maneira que foram criados, cresceram, desenvolvendo, e ele começa a analisar os pontos fracos. Se há uma brecha sobre o sentimento de pertença, de ser amado por um pai, por uma mãe, ali ele mina, e ali ele começa a martelar, ali ele começa a atacar, tentando tirar o seu valor, tentando comprometer o seu futuro a respeito da tua pertença. Essa é tática do nosso adversário. E daí a gente olha, como estamos falando de família, a gente precisa olhar para a nossa sociedade hoje. Dilacera o meu coração quando a gente começa a ver as implicações que nós estamos tendo na nossa sociedade. Milhões de crianças estão nascendo com esse sentimento. Milhões de crianças estão nascendo todos os anos, sem uma estrutura de um lar. Isso aqui que nós falamos, eu creio em família, isso aqui é plano de Deus. É plano do coração de Deus. E Deus não planeja nada ruim. Deus planeja coisas boas. Agora, tenho certeza que aqui em nosso meio tem pessoas que quando se fala em família se arrepia porque a experiência que tem na sua casa é terrível. Cresceu debaixo de maldição, cresceu debaixo de abominação, de rejeição. Falou em família, mas eu preciso dizer para você que esse família que você conhece é fruto do inferno, porque o que vem do coração de Deus é algo bom, é algo excelente, é algo que te capacita para a frutificação na vida. E daí a gente olha para a nossa geração, e a gente começa a ver um monte de criança nascendo, não fruto do amor, mas fruto da lascívia. Não fruto do fazer amor, do encontro sexual com o amor, onde o amor é expressado, mas de um momento de tara. E basta ser coerente, não estou dizendo que você precisa agora conhecer a Bíblia de ponta a ponta para acreditar nisso, basta ser coerente. No meu gabinete, por exemplo, chega ali um casal muito sorridente, feliz, alegre, 5 anos de casado, dizendo: pastor, nós queremos compartilhar contigo porque nós estamos grávidos. Fazem uma festa, compartilham nas redes sociais, os amigos todos celebram, os parentes todos celebram. Está aqui a primeira cena. Segunda cena, entra na minha sala chorando. Uma jovem desesperada, porque numa aventura sexual, depois de uma balada, foi para a cama com o Zé Mané. Engravidou. E o babaca está do outro lado, mandando WhatsApp para ela, dizendo: aborta, tira esse filho. Você acha que isso não tem implicação na criação de um bebê? Seja coerente, com certeza tem. São mundos diferentes, contextos diferentes. Um é fruto da responsabilidade do amor, outro é fruto da lascívia e da irresponsabilidade humana. Traumas estão sendo gerados diariamente nas crianças que estão nascendo. E talvez você está aqui, você olha para o seu passado e você começa a ver que a sua vida também foi de traumas. E escute o que eu vou dizer para você. Se não houver cura, esses traumas regerão as decisões da sua vida. Problemas não solucionados hoje geram as crises do amanhã. Talvez você viva uma crise hoje, porque no passado você foi traumatizado. Esse trauma não foi sarado, não foi curado. Jefité cresceu traumatizado, caiu na marginalidade, usou a sua valentia para o mal. E quando surge uma proposta dele agora poder provar o seu valor para as pessoas que o expulsaram, ele nem pensa. E daí, a segunda verdade, ele toma uma atitude precipitada e impensada.
Ei, escute o que eu vou te dizer. Não deixe a sua vida ser regida pelos traumas. Abra o seu coração para a cura. Boa parte das famílias vão acontecer isso, porque as famílias são compostas de pessoas imperfeitas. A gente vê, por exemplo, na Bíblia, nós vemos, por exemplo, Isaac tendo os filhos Jacó e Esaú, mas ali já começa um trauma, porque um é favorito da mãe, outro é favorito do pai. Nós vamos ver Jacó, que não foi curado desse trauma, reproduzindo isso nos filhos, e ele vê José como filho favorito. Esse favoritismo gera inveja dos irmãos, que fazem? Pegam ele e o vendem para o Egito, dizendo que está morto. 20 anos aquele pai sofrendo por causa do filho que ele achou que estava morto. 20 anos os irmãos sofrendo com a culpa. Quando que isso foi sarado? Quando se encontraram, abriram a alma. José disse: eu sou José, eu estou aqui para perdoar vocês. Eu estou aqui para lavar a roupa suja com vocês. É isso que precisa ser feito, senão você corre um risco de destruir a sua família hoje pelos traumas do passado. A segunda verdade, como eu falei, a gente precisa livrar a nossa família das maldições e do mal, não expor a derrota quando nós tomamos atitudes certas, não precipitadas e não impensadas. É interessante que o verso que nós lemos, 30 e 31, vai dizer que Jefité faz esse voto ao Senhor. A vitória vem, mas ele chega agora destruído quando chega em casa e a sua filha sai. Tanto que ele rasga a roupa de indignação e diz: a minha alma está lá no pó, lá no pó. Ele jamais imaginava que era a sua filha que ia sair ali, mas ele havia tomado uma decisão impensada. Fez um voto sem pensar nas consequências. O verso 35 vai dizer, ele se lamentando: ah, filha minha, tu me prostas por completo, tu passaste a ser a causa da minha calamidade. Olha só, isso aqui é o fracasso de uma vitória, porque foi vitorioso lá fora, quando chega em casa acontece algo que o joga na lama, fracassado. Ele fica 6 anos como líder, como juiz de Israel. Eu imagino que foram 6 anos de lágrimas e tristeza, pela consequência da sua atitude impensada. Pastor Ledial, o que são atitudes impensadas, precipitadas? É quando você age na tentativa de provar alguma coisa para os outros. Jefité, ele queria provar o seu valor. Os seus irmãos desprezavam, a vida inteira o jogando para fora, expulsaram ele de casa. Quando surge a oportunidade, a liderança da cidade de Gileade diz: olha, nós precisamos da tua valentia, e se você vier, nós vamos te colocar lá no topo, você vai governar sobre nós. Ele vê a oportunidade ali, mostrar o valor, porque ele cresceu dizendo que não tinha valor. Ei, você já viu pessoas que fazem escolhas no dia a dia para tentar provar algo para o outro? Homens que são brutos dentro de casa, para querer provar que ali eles mandam. E aquela brutalidade só destrói a família. Mulheres que cresceram sendo desprezadas e desvalorizadas, hoje se jogam nos braços de qualquer um. Traumas que não foram sarados e vão gerando atitudes impensadas o tempo todo. Eu tenho falado da nossa geração atual, a geração que valoriza a aparência e não a essência. E as pessoas querem provar que são alguma coisa pelo que usam, pelo que têm, pelo carro que andam ou a casa que possuem. E se esquece que isso não é sucesso de vida. O sucesso de vida é ter paz, é uma família abençoada, é um lar com harmonia. Atitude impensada é quando você age na tentativa de provar alguma coisa. Atitude impensada é quando não se mede as consequências. Jefité, ele fica extasiado com aquela proposta. E no ápice do momento ele faz um voto incalculado, não medindo as consequências. Eu tenho literalmente me cansado de atender pessoas que, cego pelo momento, uma proposta grandiosa que surge em todas as áreas, não mede as consequências do amanhã. Ei, quantos adultérios,
são isso aqui. Alguém que troca a fidelidade de um casamento de 20 anos por segundos de prazer. É isso aqui. É agir sem pensar nas consequências. É o rei Davi no seu pecado. Em vez de ir para a guerra, fica em casa, andando na varanda, vê uma mulher linda, maravilhosa, tomando banho. No desejo carnal, chama aquela mulher, que era esposa de um amigo guerreiro dele, valente dele. Trai a confiança do amigo, ali tem um adultério. Agora, pergunta para Davi se valeu a pena. Se a gente tivesse como se comunicar com Davi, eu tenho certeza que Davi ia dizer algo que eu tenho repetido aqui nesse púlpito: o pecado não compensa. Porque a partir daquele adultério, uma atitude impensada, a criança que nasce daquela relação morre. A partir daquele momento, a espada não se afasta do seu lar na casa do grande rei Davi, homem segundo o coração de Deus. Surge um filho estuprador, Aminon, que estupra a sua meia-irmã Tamar. Então tem um filho estuprador, uma filha estuprada. O irmão de sangue dessa jovem Tamar fica indignado e mata Aminon. Então tem um filho assassinado e um filho assassino. Esse Absalão se afasta, é rejeitado pelo pai. E esse Absalão se levanta contra o próprio pai, querendo matar o rei Davi. Tudo isso dentro da sua própria casa. Uma atitude impensada. Se a gente olha para os textos da Bíblia, a gente vai ver um monte de cenas assim. Atitudes impensadas. Pastor Lediel, o que é isso? Quando nós não consultamos o Senhor antes de agir. Quando nós não consultamos o Senhor antes de agir. Uso de novo o exemplo de Davi. Faz um recenseamento, contar os soldados do seu império, sem pedir direção de Deus. Não consulta o Senhor. Homens em centenas e milhares morrem por causa da decisão pecaminosa de Davi. Eu venho aqui hoje, essa noite, para dizer essas duas verdades para você concernente à sua família. Não tome decisões guiadas pelos traumas da sua alma. E não tome decisões impensadas e precipitadas. Talvez você está aqui nessa noite e olhando para a história de Jefité, que ganhou a guerra, mas perdeu a sua casa. Você talvez olha para a sua vida e você diz: Pastor Lediel, eu tenho traumas na minha alma. Eu tenho dores, isso tem regido as minhas decisões. Como eu já ouvi algumas histórias, Pastor Lediel, eu não consigo olhar no olho dos meus filhos e dizer que amo, porque eu nunca recebi isso. Eu fui criado com espancamento, apanhando com todo tipo de coisa. Pastor Lediel, eu fui abusado sexualmente. Eu não consigo confiar num homem. Para mim, um homem é sinônimo de monstruosidade. Eu casei para não ficar sozinha, mas a hora da relação sexual é terrível, está minando meu casamento. Talvez você cresceu ouvindo: moleque, tu não presta, tu não vai dar nada, tu é um fracassado. Isso está na tua alma e tu nunca abriu para ninguém. Ei, começa a cuidar da sua alma como você cuida do teu corpo. Mulheres, Outubro Rosa, toque-se. Não diz assim? Toque-se. E quando você percebe que tem um nódulo, alguma coisa ali, opa, é um alerta. Aprenda a tocar a sua alma também, porque está cheio de nódulos, está cheio de problema que está prejudicando a sua alma e você ainda não diagnosticou. Pastor Lediel, como que eu faço isso? Quando você abre o teu coração diante de Deus.
quando você dá nome aos bois, como diz o ditado, quando você procura a ajuda de alguém que de fato pode te ajudar. Ei, talvez você ouve uma pregação dessa e você diz: está louco, pastor Ledial, você está descrevendo a minha história, você está descrevendo a minha vida. Talvez é por isso que a minha família é uma porcaria. Eu ouvi essa semana, pastor Ledial, a minha mãe era prostituta, e nós morávamos em 2 cômodos. A gente cresceu vendo homem de todo tipo entrar na nossa casa e ouvindo aqueles sons. Eu não consigo amar. Eu sou irado com a minha família, eu sou irado com a minha casa. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Na cruz a esperança. Na cruz a esperança. Cristo morreu para que as nossas feridas fossem saradas, para que os traumas gerados na nossa alma fossem curados. Ei, a maldição que tem muitas vezes seguido geração após geração da tua linhagem, essa maldição tem que cair por terra. E é através da cruz de Cristo, em Jesus. Você sabe que na minha casa, na minha família, tinha uma maldição de orfandade. Você sabe que o meu avô, Nirton dos Santos, órfão, menino de rua, trabalhava às vezes nas casas das pessoas, tirando latão de fezes das patentes. Na minha linhagem tinha uma maldição satânica de suicídio. Minha bisavó se suicidou, mãe do meu avô. Ele presenciou tudo isso, alma traumatizada. Mas ele ouviu falar da cruz de Cristo. Ali ele abre a alma. Ali ele deixa o Senhor purificar. Ali a história muda. A gente olha para a geração posterior, uma geração curada, sarada, restaurada. Daí você olha para mim hoje aqui pregando. Você pensa: não, pastor Ledial não tem problema, pastor Ledial não tem crise, pastor Ledial... É porque alguém lá atrás resolveu encerrar com a maldição. E nos meus problemas, nas minhas crises que todos nós enfrentamos, a gente precisa saber que na cruz há esperança. Jefité, ele não teve os traumas curados e tomou uma decisão errada e precipitada. Mas você está aqui hoje porque Deus queria que você ouvisse essa palavra. Eu quero que você se coloque em pé. Eu quero fazer uma oração por você. Mas é uma oração para alguém que, de fato, sabe e reconhece que é tempo de mudar. Você não pode mais viver debaixo dessa opressão maligna. O diabo tirando os teus alicerces, te humilhando o tempo todo. E parece que quando você tenta se levantar, você volta a cair. As velhas acusações de trás voltam na sua mente, você não consegue se levantar mais. Ei, eu quero orar por você hoje. Por você que entendeu essa palavra e hoje precisa deixar aos pés de Cristo todas essas mazelas. Eu queria que você saísse do seu lugar, você viesse aqui na frente. Eu preciso orar por você. Vem cá.
Vem falando com o Senhor. Vem abrindo a sua alma. Demônios estão caindo por terra nesse momento. E nós vamos repreendendo todas as forças malignas que têm atuado de uma maneira imperceptível na sua mente, no seu coração. Ei! Pela autoridade do nome do Senhor, nós expulsamos os demônios neste lugar. Nós expulsamos os demônios nessas vidas. Cai por terra todo legado de maldição em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vem falando com o Senhor. Vem falando com o Senhor. Vem falando com o Senhor. Vem abrindo o teu coração diante dEle. É a oportunidade que nós temos de não estagnar e nem piorar. É tempo de melhorar. É tempo de ser melhor. É tempo de sair dessa prisão satânica. É tempo de renovo. É tempo de lançar boas sementes. É tempo de fazer votos realmente benéficos e abençoados. Oh, fala com Deus, fala com Deus. É diante de Ti que nós chegamos, Eterno, abrindo a nossa alma, precisando de cura. Queremos ser melhor diante de Ti. E essas pessoas que estão aqui, Senhor, nós nesse momento apresentamos cada uma delas, cada história, cada vida. E nós pedimos que em nome de Jesus aconteça uma cura nessa alma, uma restauração de valor, uma restauração de propósito, uma determinação de vida para projetos excelentes diante de Ti. Nós repreendemos a maldição, nós repreendemos os pensamentos projetados no inferno, nós repreendemos as maldições lançadas sobre nós. E se a nossa concepção de família era equivocada até esse momento, a partir de nós, as famílias serão abençoadas, transformadas, reconciliadas, renovadas. Deus, entra com a Tua providência na nossa casa, entra com a Tua providência em nossa família e nos ensina a ser melhor. Nós repreendemos espíritos de rejeição, nós repreendemos espírito de orfandade, nós repreendemos espírito de adultério, nós repreendemos espírito de suicídio, nós repreendemos espírito de prostituição, nós repreendemos o espírito do adultério, nós repreendemos todo espírito do mal. Faça a Sua obra, Senhor, cumpra em nós o Teu querer, porque Tu és a cura, Tu és a vida, és tudo que precisamos, Senhor. Assim nós oramos, pedindo a Tua bênção sobre este lugar e sobre essas vidas, em nome de Jesus. Amém. Eu quero que